Fala pessoal, começando mais um episódio aqui e hoje na presença ilustríssima da professora Patrícia Ferrari. Me corrija se eu estiver errada, especialista mestre doutora em endodontia pela FAUSP, há mais de 30 anos, né? Não precisamos entrar em detalhes maiores. A especialização eu fiz em Araraquara. Ah, Araraquara. Então eu me formei na USP. Unesp. E aí eu fiz especialização com o Mário Leonardo, que era na verdade, era uma parceria entre a PCD de Araraquara com a Unesp. Então foi nesse momento, isso foi em 1990. Né? Tinha então, tempo atrás. Nos conhecemos na minha especialização. Aí o mestrado sim, o mestrado e doutorado eu fiz na USP. Isso, aí nos conhecemos na minha especialização. Isso mesmo. Que eu já me apaixonei de cara pela professora Patrícia, pela professora Mônica, que era Lembro, da Pério. Mônica Regi. Né? Isso, da Pério. Uma querida. E aí depois fui só acompanhando, né, também o seu desenvolvimento dentro das redes sociais, né, que isso eu acho uma coisa muito bacana também. E verdade. Aí eu te falo agora e aí a gente já começa aqui. Não, vou falar só o tradicional... Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio impactante com uma pessoa muito importante na nossa área, né? Importante em todos os sentidos, por tudo que ela fez, pelo que ela tem feito, pela presença dela em congressos, em opiniões e ela tem uma capacidade de atingir muitas pessoas. E é o lado bom das redes sociais, né? Porque a gente vem falando aqui do lado ruim. Mas hoje a gente está com o lado bom, uma pessoa que estuda muito, uma pessoa que é super preparada, super respeitada, séria e falando coisas pertinentes que a gente pode escutar, aprender e levar adiante. Então é um prazer enorme você estar aqui hoje, Patrícia. Nossa, tô super feliz, gente. Olha, quanto tempo, né, que a gente não se via, né? Exatamente. Pessoalmente, mas a gente se encontrou na SB Endo, lá em Fortaleza. Eu estava acompanhando o professor Kim também. E a Simone, que acabou... que a gente nem se encontrou, né, Simone? Em função de toda a agenda, né? Mas foi meio corrido também, que a gente foi rápido. A gente não foi para turismo, né? A gente foi realmente para passear. Mas eu quero também dar meu boa tarde, meu bom dia, meu boa noite a todos vocês que aqui nos acompanham e agradecer, né, aos professores Eudes, Simone, né, por esse convite. É sempre muito bom, né, a gente poder estar junto de modo presencial, apesar de tão importante as redes sociais, com certeza, né, esse contato, essa proximidade, assim, física, eu acho que é insubstituível. Então, eu sempre falo, né, que hoje o ensino te permite fazer escolhas. Ou eu posso realmente agregar conhecimento, seja no mundo só virtual, no mundo híbrido, ou então de modo presencial. Então, hoje a gente não tem muito motivo para não agregar conhecimento, para não buscar, né, a sua excelência naquilo que você está fazendo. A gente tem muitas opções, né? Então eu agradeço muito. Na verdade, assim, eu concordo com todas as palavras que você falou. E, assim, a questão de buscar esse conhecimento, né? Hoje em dia, a gente estava até aqui no bate-papo antes, né, das redes sociais, que elas propiciam isso daí facilmente. Você consegue ligar norte, nordeste, sul, sudeste. Verdade. Só que o problema é quem você vai seguir. Né? Com quem que você vai estar ali nas redes sociais acompanhando e vendo? Porque eu acho que assim, então, postar postar um caso bonito é fácil, mas replique esse caso bonito, explique esse caso bonito, e isso é o que eu acho mais interessante, né? Aí a gente pode até falar do seu grupo de estudos, pode falar mais um pouco da reabsorção, né? Que eu acho que você se voltou bastante para as reabsorções, né? Acabou. Que é um tema dentro da endodontia muito pouco falado ainda, né? Ele ganhou até uma visibilidade agora, mas é muito pouco falado ainda, né? E a gente vê muito caso. Eu sou muito do trauma, então eu acabo vendo muito caso de reabsorções. Então, se você puder comentar um pouco... Gente, eu vou chamar ela de senhora, pelo amor de Deus. Não é... Pela idade, não é nada disso, é porque é um costume, eu sempre falo assim, eu brinco até, o professor Marcelo e o professor Garófalo, eles não gostam que eu chame eles de professor, mas eu não consigo chamar eles tipo, como amigos, assim. Então, né, a professora Patrícia, eu conheço ela desde a minha graduação, da minha especialização. Verdade. Então, pra mim é muito complicado, né, chamar mas você fique à vontade. Você. Não, mas vamos dar uma comentada sobre reabsorções, eu acho que seria, já para começar bem impactante. Eu acho que, até vou voltar um pouquinho antes. Sobre a questão das redes sociais. Eu fui uma das pessoas, assim, bem resistentes a ir para as redes sociais. Porque, né, não é eu de... Talvez eu seja ainda claro... Sou, né? Não é que eu estou totalmente... às vezes é assim, em função, claro, né, da nossa história, da nossa trajetória, assim, né, da nossa idade, enfim. Porque a gente via, assim, no começo, um aspecto muito apelativo, né, e muita desinformação. Então, assim, quando eu comecei a ver
pessoas que eu admiro, né, dentro da ciência, da clínica, se colocando, né, se expondo nas redes sociais, eu também tive desejo em fazer isso. Então, assim, eu sou uma grande aprendiz nesse meio ainda, e estou sempre acompanhando aqueles que eu acho que eu posso me espelhar, né, para a gente poder passar informação, porque eu acho que o mais importante da rede social é a gente poder passar uma informação de modo seguro, né, do ponto de vista da ciência, da técnica, da clínica, enfim, para que a gente possa, sempre com aquele objetivo, melhorar a vida das pessoas com o nosso trabalho. Então, aquela frase, né, que tantos anos eu acabei construindo, eu acho que é isso mesmo. A gente escolheu uma profissão de cuidar das pessoas. E para quem faz essa opção, estudar não é mais, né, uma opção para a gente, mas sim um desejo, né, é um dever infinito. E eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que as redes sociais te permitem atingir muita gente. Então, como você estava colocando, nós temos um grupo de estudos, que é um projeto que já tem agora 4 anos, e a gente consegue reunir 12, 14, 15 estados brasileiros e até, muitas vezes, né, outros países já participaram durante aí um semestre todo, um ano todo, de modo quinzenal. Como a gente conseguiria fazer isso se não fosse através desse mundo virtual? Que nós da odontologia conhecemos mais com o momento, né, da época pandêmica. Porém, né, no mundo corporativo, isso é usado há muitos e muitos anos. Né? Se faz reuniões, né, com outros países usando esse meio. E que bom que a gente pôde conhecer e se reconstruir e usar isso a favor, né, da nossa profissão, né? Às vezes a desfavor também, né? Infelizmente, às vezes a gente acaba tendo muito mais desinformação. Mas, assim, a grande questão, assim, a minha pelo menos para mim, a grande resistência, é você pesar os prós e contras de tudo que vem acontecendo, né? Então, assim, eu lembro da época, a gente tem mais ou menos a mesma idade, Patrícia, então eu lembro. Você ia pegar o Journal do mês. Journal of Endodontia vai ser publicado nos Estados Unidos, no mês de janeiro ele sai. Os dentistas lá recebiam. A gente recebia esse Journal no mês de agosto, mais ou menos. Né? 6 meses, 7 meses depois chegava aqui pra gente. Aí você ia estudar o Journal, porque não tinha... Né? Não tinha computador, não era Medline, não tinha PubMed, não tinha... a coisa ainda era anterior a isso. Você queria ver alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca da USP, você ia fazer ficha catalográfica, aquela coisinha gostosa que você tirava o dia para pegar 10 artigos lá, e coisas já mais velhinhas, né? Porque coisa muito recente não tinha. E de repente você imagina como um cara que tá lá em Manaus... Entendeu? Ou até fora de uma capital, ainda um lugar mais longevo. Quer dizer, é complicado, né? Então, assim, o acesso à informação não era uma coisa muito democrática. Exatamente. Então, a gente ia para fora, ia num congresso, ia ver o cara falando pela primeira vez de alguma coisa, que hoje em dia dificilmente alguém vai num congresso para falar pela primeira vez de algo. Todo mundo já sabe, já tem alguma noção do que é aquilo, do que aconteceu, ou aquilo já foi publicado, a gente já leu o artigo. Quer dizer, mudou muito. E eu acho que a parte das redes sociais ajudou muito nesse aspecto da informação ser mais democrática, né? Ela atingiu um número maior de pessoas. E hoje não tem desculpa, o cara que mora, sei lá, numa ilha deserta, mas tem uma comunicação por satélite, ele vai conseguir estudar também, assim como todo mundo. Então não é mais desculpa isso. Mas, ao mesmo tempo, me irrita demais. Sim, tem coisas que eu vejo... que eu, assim, sabe quando... Eu não quero passar esse nervoso todo dia. Hoje já me mandaram outro vídeo que eu já fiquei nervoso. A vontade que eu tenho é de jogar o celular na parede e falar, gente, como é que alguém se presta para falar uma coisa dessa, né? A história do implante que aumenta a temperatura. Quer dizer, aumenta 3, 4 graus a temperatura do implante na sua boca. Quer dizer, de onde, assim, é uma criatividade incrível como essas pessoas... Tem voz, né? Na verdade, tem voz. E aí, cada vez que ficam te encaminhando isso, você só tá aumentando o engajamento da pessoa. O engajamento da pessoa. Exatamente. Por isso, assim, eu realmente evito mandar. Eu não mando, eu não posso falar, mas o nervoso vem. A raiva tá lá. Você faz um print e manda. Faz um print e manda, melhor. Olha, eu acho que tem aspectos que a gente não vai conseguir mudar. Quem tem que controlar esse tipo de informação são as instituições, seja, né, o Conselho Regional, Federal, enfim, eu acho que assim, não sou eu que vou controlar isso.
Então, o que eu penso, pode até ser assim, às vezes alguma atitude mais egoísta, mas assim, tem uma historinha chamada, que é do sapinho surdo, não sei se vocês já ouviram isso. Meu marido, quando estava numa das reuniões da empresa, contaram essa história. Então era assim, tinha uma montanha e os sapinhos embaixo. E aí tinham que subir essa montanha. Então todos os sapinhos lá falaram, não, a gente não vai conseguir subir essa montanha, imagina, super íngreme. E um sapinho... Era surdo. Subiu a montanha. Sabe por que ele subiu a montanha? Porque ele não ouvia os outros. Então, assim, eu acho que às vezes a gente tem que fazer a nossa parte. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu tento fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo, aquilo que eu sinto que tem um embasamento. Eu procuro fazer dessa forma. Claro, muito ainda tenho que aprender. Mas eu acho que se cada um fizer a sua, essas outras pessoas que passam toda uma desinformação, que geram pânico nas pessoas, que geram, né, tratamentos desnecessários e muitas vezes, né, agressivos e nada conservadores, eu acho que com o passar do tempo é uma seleção natural que vai acontecendo. Por exemplo, eu vejo isso, eu jamais vou lá seguir, eu jamais vou querer saber esse conteúdo, porque já não me interessou, entendeu? Então, e outra, quando você está montando o seu conteúdo, quando você está montando o seu material, gente, é tanto trabalho para fazer isso. É tanto trabalho que você não tem nem tempo de ficar vendo outras coisas que não te interessam. Então, eu acho que eu vejo, tem que ser essa seleção. A gente tem um esclarecimento suficiente para poder olhar aquilo e falar, nossa, o que é isso? Né? E, enfim, esquece. Mas eu vejo assim, aí já volta para um problema que já é recorrente, que a gente já falou aqui mais de uma vez, que é a questão do ensino. Né? Muita gente não tem assim, a formação ou a condição de avaliar aqui e falar, nossa, essa pessoa aqui está falando um monte de groselha, ou fala, nossa, que maravilha, então é assim, né? Então, aí eu acho assim, por exemplo, aconteceu isso, essa desinformação toda. Chegou no seu grupo da especialização, no seu grupo lá da atualização, no meu grupo de estudos, chegou. Então, agora chegou para mim e eu tenho realmente agora o dever de fazer o esclarecimento. Então, aí vai ser o momento em que eu vou colocar a informação que estou julgando ser a adequada. E aí eu vou, sem falar muito da outra questão, eu vou estar mostrando o caminho que levou essa desinformação, que essa desinformação não procede. Então, eu acho que é assim, porque a gente não tem como cuidar. Porque se a gente ficar se atendo muito a grupos, a perfis que não te representam, você está perdendo tempo para fazer realmente um conteúdo bacana e você começa a entrar numa alteração emocional. Vou falar, isso aqui foi uma aula de inteligência emocional de milhões. É verdade. Não, mas olha, você quanta gente... Se entrar em rede social, você tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Não, mas eu acho que sim. Eu já tive muito menos. Hoje em dia... Graças ao professor Marcelo Calamita, eu tô nessa, assim. Olha, meu amigo graças a mim? Como de assim? turma, o Marcelo. Graças a ele, eu era aquela pessoa que lá tinha que estar rádio. Marcelo, relaxa, calma, isso não vai mudar. Não, mas tem a visão, É difícil, a gente se envolve. E quanto mais você fica nas redes, eu até falo assim, tem um amigo meu que eu comento. Gente, se você ficar na internet de segunda a segunda, qual é o momento que você tem para estudar? E eu falo de estudar porque, assim, como a gente estuda, né, os artigos, o grupo de estudos, ele é focado no estudo do artigo científico. Então, esse é o foco do nosso grupo de estudos. E, claro, a inserção de aspectos clínicos. Mas como que a gente faz o estudo de um artigo científico? A primeira leitura é para você sintonizar o tema do artigo. Essa é uma leitura inicial. A segunda leitura, que é aquela onde você vai aprofundar, é o momento em que você vai ter para realmente, de modo crítico, ir lendo, avaliando, refletindo. Como fizemos ontem, a primeira frase do artigo já chamou a nossa atenção e a gente ficou lá uns 15 minutos só conversando sobre aquilo que a gente replica. Muitas e muitas vezes uma frase que tem um entendimento que a pessoa nem parou para refletir. Então, se a gente realmente for estudar como tem que estudar,
Não assim, ler resumo de artigo. Sim. Estudar o artigo. Gente, não dá tempo de ficar na internet de segunda a segunda. Não vai. E não dá tempo de viver também, né? E eu acho também tem que ter assim, cada um tem um perfil. Tem gente que gosta de fazer aqueles vídeos curtos, rápidos, aquela dica e tal. Tem outros que gostam de realmente ter aprofundamento de algum tema. Então, você tem que se encontrar. É o que eu falo, eu preciso ver qual é a minha identidade. Para eu não sair, sabe, do meu eu. Eu tenho o meu jeito de fazer meu material didático, o meu jeito de fazer o meu post, que é muito diferente de tantos outros. Sim. E vai agradar um, vai agradar o outro. Então, assim, eu acho que a rede social, gente, a gente tem que ter mesmo o equilíbrio emocional, porque ali só tem beleza, até de vida. Sim, É só a melhor festa, é a melhor roupa, é melhor... Tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz e a vida não é assim. Sim. Nunca foi e nunca será. Na verdade, os grandes desafios e as angústias servem pra gente crescer, né? Exatamente. Evoluir como ser humano, né? Porque se a gente já fosse tão perfeito, a gente estaria num outro plano e Com não mais aqui. certeza. Então, eu acho que ela é muito democrática e eu acho que a maturidade vai nos permitindo selecionar aquilo que realmente agrega e aquilo que tem que ser deletado. Totalmente deletado. Concordo Acho plenamente. que é Agora isso. vamos falar então de coisas boas. Vamos falar Sim. um pouco de reabsorções, né? Isso, vamos Como falar. que a senhora se apaixonou por esse tema? Como Isso. caiu nesse tema? Como que foi levada às reabsorções e se tornou, com certeza absoluta, né, pelo menos no Brasil, uma referência de reabsorções. Pode ser. A questão da reabsorção, você sabe que quando começa isso, quando uma dentista, Sueli Vulcano, que é aqui de São Paulo, que fez mestrado com o professor Bueno, ela me apresentou um caso de reabsorção que quando eu olhei, sabe quando você não entende o que está acontecendo? Você via nitidamente a luz do canal, era um canino, você via nitidamente a luz daquele canal e algo acontecendo ao redor. Tinha imagem radiolúcida, era uma radiografia, imagem radiolúcida ao redor. Então, assim, era uma modalidade de reabsorção que eu nunca tinha visto. E a partir daí, eu comecei a estudar reabsorção. E aí a gente definiu que era uma reabsorção cervical invasiva, ou reabsorção cervical externa, como pode ser chamado, né? O que é mais, inclusive, chamado é reabsorção cervical externa, mas eu gosto mais da invasiva. E aí, então, foi o primeiro momento que eu falei para ela assim, aqui você deve usar, né, um cimento biocerâmico capaz de trazer resistência àquela estrutura já extremamente destruída. Ela foi buscar esse material fora do país, que não tinha nem a venda aqui. Que no caso era a Biodentine, que começou a sua venda em 2018 aqui no Brasil. E aí nós fizemos ela fez esse caso, ela conduziu clinicamente o caso, e escrevemos e fizemos uma publicação, né, desse primeiro caso clínico, foi um case. Então, a partir dali é que, desta dúvida, que surgiu a busca para tentar entender o que estava acontecendo. Então, veja, as reabsorções radiculares, elas podem atingir, né, começar na face interna da raiz, que é junto à luz do canal, que são as reabsorções internas, que pode ser inflamatória, que pode ser até substitutiva, e as reabsorções externas, essas têm várias modalidades. Eu posso ter uma reabsorção externa só de superfície, que é aquela que acontece quando dá movimentação ortodôntica. Então, 80% a 90% dos movimentos ortodônticos tem essa sequela, que todo ortodontista sabe, e eles devem ficar muito tristes com isso. Mas quando elas acontecem só na porção mesmo apical, isso não tem nenhum tratamento específico, a não ser a remoção da força, porque a polpa se mantém vital. O que a gente vê muito, às vezes são reabsorções de superfície severa, onde você perdeu todo o terço apical, e o ortodontista encaminha para o endodontista. Para que ele faça o tratamento endodôntico. Sim. Só que aquela reabsorção foi motivada por força e tempo. E a polpa se manteve vital. Então, a partir do momento que você faz teste de sensibilidade e a resposta dentro da normalidade, você não tem que fazer tratamento endodôntico. Não vai parar a reabsorção. Não vai. A cessação do processo, a paralisação do processo só acontece com a remoção da força, que é a causa, e não com a polpa. Remover o tecido pulpar responsivo e nada vai colaborar para parar aquele processo. Então, é muito comum o endodontista receber do ortodontista, numa fase final, que é quando ele faz, muitas vezes, uma documentação final, te encaminha para o endodontista para que ele faça a endodontia. E você deve, então, fazer todos os testes clínicos
E agora sim, você está agregando conhecimento para ele. Veja, nós estamos frente a uma reabsorção externa de superfície apical, com manutenção da vitalidade pulpar, não sendo indicado o tratamento endodôntico. Nessa condição, nessa modalidade. E tudo isso, gente, a gente está falando aqui de tempo, de formado e tudo mais, muito comum o endodontista encaminhar tudo isso por áudio. Pega o celular e manda um áudio para o indicador. Eu sou totalmente contra. Esse indicador pode ser o seu best friend. Você vai tomar café, ele frequenta a sua casa. Naquele momento, a atitude é completamente profissional. Nada te impede de fazer um documento, escreva para ele, faz um PDF, ele vai guardar isso, ele vai arquivar de tal modo que você tenha uma relação tanto, né, pessoal quanto profissional. E acho que as pessoas também têm que começar a fazer essa distinção. A gente vê muito o universo do WhatsApp. Antes era escrito, depois virou um dialeto, depois é tudo áudio, né? E não é assim. Tudo isso se perde. Imagina se eu perdesse meu WhatsApp, sendo o contato só via WhatsApp, como aconteceu quase agora há pouco. Então, assim, eu acho que a gente também tem que ter algumas formalidades, sim. Eu posso, por exemplo, eu recebi no consultório essa semana um paciente que eu atendi em 2014. Não, 2004. Nós estamos em 2024. 2004. Ou seja, há 20 anos. E esse paciente veio procurar por um tratamento endodôntico novo, enfim. Então, assim, eu tenho essa documentação guardada. Então, acho que é importante. Eu sei que hoje tudo é gerenciado de modo virtual, mas tem que ter uma forma de arquivar documentos. O seu parecer sobre essa consulta, eu chamo de parecer isso, eu tenho alguns documentos, eu tenho parecer, eu tenho relatório endodôntico, eu acho que tem que ter uns nomes nesses documentos, né? Minha solicitação de tomografia, então eu faço dessa forma. Terminou a consulta, especialmente essa mais complexa, eu vou sentar num outro momento, num outro horário, à noite, enfim, e vou fazer o meu parecer. Então, agora eu vou colocar imagem, seja clínica, radiográfica ou até mesmo tomográfica, para dizer o que eu observei e qual vai ser minha proposta terapêutica. Então, eu acho que essas formalidades as pessoas têm perdido e depois, como que eu vou resgatar isso anos à frente? Então, a gente está falando de uma reabsorção, que é essa superfície. Sim. Mas a gente ainda tem uma outra reabsorção externa, que é aquela inflamatória, que é quando eu tenho a presença de um dente com lesão, né, com uma periodontite apical, para acomodar aquelas células de defesa do lado de fora, eu preciso de espaço, que não só do ligamento, eu preciso de espaço. Então, tem que reabsorver osso e reabsorver a raiz do dente. Como chama a reabsorção que está na raiz? Reabsorção externa inflamatória. Como é que eu trato isso? Tirando a inflamação. Como é que a inflamação vai embora? A partir do momento que eu controlo a infecção. Então, a reabsorção externa inflamatória, que é o nosso dia a dia, é controlado pelo tratamento endodôntico. A gente tem a reabsorção externa substitutiva, você que trabalha com trauma, sabe bem, caso de avulsão e intrusão, perdi muito ligamento, célula do osso, agora vai se aderir à superfície externa da raiz. E vai começar a substituir essa raiz achando que é osso. É um processo fisiológico, mas que leva a perda do dente. Então, até o momento, nenhum tratamento Conheço bem isso aí. Super efetivo para isso, né? E a tal da reabsorção cervical invasiva, que começa do lado externo da raiz, numa posição bem cervical, naquela junção esmalte-cemento, abaixo da margem gengival, e vai promovendo, né, através... Eu preciso ter dano naquela região e preciso ter estímulo para as células. Então, sempre eu vou ter que trabalhar esses dois fatores. A gente não tem uma causa específica, né? A gente Isso tem aumentado, não, Patrícia? Sempre. Até teve uma publicação de um artigo agora que eu participei de uma banca da Isadora Machado, que é uma radiologista, e ela trabalhou, né, com muitas tomografias em alta resolução. Se não me engano, mais de 2.000 tomografias, não estou lembrando exatamente o número. E acabou fazendo uma publicação no Journal, inclusive, que aí tive a honra também de participar. Sempre a gente vai trabalhar em menos de 3%. Então você fala, nossa, tão pouco incidente isso. Mas sabe por que no teu consultório, sei lá, no meu consultório acaba tendo mais? Exatamente por isso. Porque as pessoas veem que você estuda esse tema e acabam te encaminhando mais.
Então, todo mês eu tenho algum caso de reabsorção cervical invasiva. Então, e a gente tem mesmo que informar essas pessoas, porque quando chega pra gente, chega num nível de destruição que não tem mais o que fazer. Por isso que eu, assim, agradeci muito, né, o convite do professor Paulo Vinícius para participar do MEPB. Hoje mesmo recebi mais um contato de alguém que assistiu à apresentação. E quantas vezes eles olharam aquilo lá na região cervical e falaram, é cárie. Sim. É cárie isso. Só que quando acessaram, como para cárie, Não tinha cárie. não tinha cárie, só tinha sangue. Porque era uma cavidade preenchida por um tecido fibrovascular, altamente sangrante. E não tinha nada amolecido. Mas aí é uma cárie diferente, né? E acabaram curetando, restaurando, e nem sabiam que aquilo era um processo reabsortivo. Então, assim, essa reabsorção, por que ela é complicada? Porque enquanto cada uma daquelas outras, eu tenho um tratamento. Reabsorção interna, tratamento endodôntico. Reabsorção de superfície, tira força. Reabsorção inflamatória, faz o tratamento endodôntico. Essa, não. Pode ser só cirurgia. Pode ser só com cirurgia. Só endodontia. Pode ser extração. Pode ser reimplante intencional. Isso cada vez mais eu estou vendo. Casos de reimplante intencional. É um caso muito grave. Extrai o dente. Remove todo o tecido inflamado. Regulariza aquele espaço. Coloca material biocerâmico ou restaurador. Reimplanta aquele dente. Isso estou vendo cada vez mais essa modalidade acontecendo. Por quê? Porque a gente teve a febre do implante, sim. Todo mundo queria colocar implante. Até porque era uma questão de status até. Hoje, o que eu percebo é que as pessoas querem muito manter seus dentes. Querem muito. Puxa, tenho ainda uma possibilidade? Qual é um percentual? Me dá um percentual dessa proposta terapêutica. Puxa, sim, vou investir. Vamos tentar. Então, assim, a gente vê esse movimento das pessoas compreendendo que o implante maravilhoso, como até falei em outro encontro, o professor Banemack devia realmente ter ganho um prêmio Nobel quando instituiu essa proposta, né, de tratamento que não desgasta dentes, enfim. Porém, ela também tem limitações e, porém, ela também não chancela que seja eterno. Então, hoje as pessoas também estão vendo isso e os próprios implantodontistas, eles querem colocar, sim, naquilo que eu não tenho outra alternativa. E é um excelente recurso. Perfeito. Né? Então, assim, a cervical invasiva tem essas várias modalidades, né? E eu tenho que saber identificar. Até, além de toda a destruição, eu tenho que saber a fase que está a doença. Se ela está numa fase reabsortiva em progressão ou se ela está numa fase conhecida como reparativa. Porque na fase em evolução eu tenho que atuar, nem que seja a extração do dente. Na fase reparativa eu não devo atuar. Então, olha como é importante. E quantos casos de fase reparativa a gente recebe que o endodontista entrou naquele espaço? E na verdade, aí acabou, eventualmente o paciente perde o dente, né? Sim. Você pega uma reabsorção um pouquinho abaixo do terço cervical, que está mais grave, aí o cara vai lá, mexe, faz o canal, depois ele vai lá, tenta restaurar, faz um retalho, restaura por retalho, esse retalho não fica bom, não tem aderência, não forma epitélio juncional, ou no fim, o que acontece, o paciente vai ficar com um defeito lá e acaba perdendo o dente. Tem a questão das portas, não tem? Isso. Então, olha, na reabsorção cervical invasiva, eu preciso, primeira coisa, eu preciso fazer a avaliação tridimensional. Não dá para pensar em tratar uma RCI sem uma avaliação tomográfica. E aí, a tomografia, que eu sempre falo, né? Ela está completamente inserida na endodontia. Talvez seja uma das áreas que mais utiliza a tomografia e a endodontia. Mas o mais importante do que a própria aquisição da imagem é saber avaliar e ler de modo 3D. Como a gente fala para o paciente fazer um exame tridimensional e mostra para ele um monte de radiografias, que são aqueles vários cortes que foram selecionados pelo radiologista, ótimos cortes, maravilha, mas é isso, você está fazendo uma leitura 2D de um exame 3D. Então, é o que eu sempre falo, né? O exame, avaliação volumétrica, ela é mais completa, ela é mais encantadora, ela é muito mais real e o paciente,
Porque eu gosto de fazer assim, eu tenho aqui meu computador e tenho aqui um monitor. Então eu vou trabalhando aqui e ele tá vendo, exatamente como você, ele tá vendo aqui, ele vai se encantando, porque ele nunca recebeu uma atenção como essa. Sim. E aí a gente entra na questão da consulta, né? Da consulta. É cobrado? Claro que é cobrado. E não importa o valor, cada um vai ter o seu. Porque cada um tem suas despesas, tem seu conhecimento, tem tudo isso. E quando ele liga, no caso, no meu consultório, ele liga e já sabe quanto ele vai pagar do valor dessa consulta. Mas quando ele finaliza e ele recebe tudo aquilo, é o que eu sempre falo, ele recebeu muito mais do que ele esperava. E ele só vai perguntar com quem ele acerta. Se é com você, que você é com a sua secretária. E isso é o mais gratificante. É engraçado que, assim, eu brinco que eu falo que o paciente tem que sair feliz do seu consultório pagando, mesmo que ele venha a perder o dente. O diagnóstico dele é um diagnóstico de exodontia. Só que se ele teve a confiança necessária, se você passou para ele, assim, toda aquela sua expertise, falou, olha, é isso mesmo, não tem outra saída. Eventualmente, em alguns casos, são discutíveis, a gente pode ter outros tipos de plano de tratamento, Claro. não existe, às vezes não existe plano de tratamento absoluto, mas mesmo que ele tenha uma notícia ruim, muitas vezes ele sai É o que eu feliz, sempre falo. porque ele vai resolver o problema dele, Patrícia. É uma Exatamente. coisa que não vai ter aquela enrolação. Às vezes eu fico meio triste, às vezes você pega um caso que mandam para mim, o paciente já está em atendimento, você olha o caso e fala, mas isso aqui não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Assim, é tão... Hoje, com essa possibilidade de exame tridimensional, experiência, você faz análise clínica, aí microscópio, aumenta o poder de visualização que a gente tem ali, que era uma limitação antigamente. Imagina, a gente a olho nu, num refletor porcaria, com uma radiografia pequenininha, que às vezes era mal revelada ainda, quer dizer, a gente tinha que fazer um diagnóstico e resolver o problema do paciente. E agora a gente tem tudo isso, eu acho que aumentou consideravelmente, assim, estratosfericamente, o acerto do nosso diagnóstico e no plano de tratamento. Então, às vezes eu falo, pô, mas uma coisa tão óbvia assim, né? A gente deveria ter uma certa não, a gente tem que concordar, uma convergência com relação às opiniões de pessoas diferentes e tal. E tem casos que realmente são casos muito limítrofes, que você pode propor para o paciente, né? Eu brinco que às vezes o paciente quer salvar o dente, né? Você não está muito afim, né? Você fala, putz, isso aqui vai dar trabalho, não sei o que vai dar, vai cobrar, e depois o paciente ainda vai reclamar, porque a coisa não deu certo. Mas o paciente fala, não, mas eu vou tentar, eu quero. Ontem eu atendi uma paciente tão bonitinha, ela falava assim para mim, eu liguei pro clínico dela, conversei com ele na frente dela, e ela assim, não interessa o que ele falou, eu quero saber o que o senhor vai falar, entendeu? E se achar que tem chance... Isso é uma relação de confiança. Sim. E é o que eu falo, talvez o aspecto mais difícil na formação daquele aluno de especialização é a confiança em estabelecer o diagnóstico. Quando ele termina a especialização, ele simplesmente terminou o curso de especialização. Ele vai ser uma referência para aquela microcomunidade onde ele atua, pelo menos daí uns 10 anos. Então, é isso, a segurança no diagnóstico, que a gente senta e conversa com o paciente e expõe, e você quer que ele entenda, vendo todos aqueles aspectos. Isso tudo, quem te traz é conhecimento. O conhecimento da ciência, o conhecimento clínico, o conhecimento técnico. Por isso é que enquanto você está disposto a atender pacientes, estudar é para sempre. Sim. E eu tenho diversas formas de fazer isso. Então, cada um vai ter que encontrar o seu. Estudar sozinho é difícil, muito difícil. Olha, eu gosto de estudar. E eu vou dizer que é difícil. Se a gente não tivesse, talvez, tantos convites, se a gente não tivesse, né, os nossos grupos, talvez a gente se acomodasse também. Então, por isso que foi criado o grupo de estudos, coisa super antiga, velha isso. A gente fazia isso, sei lá, no nosso colegial, estudar em grupo, né, especialmente nas provas difíceis, não era? Então, mas vamos agora, juntos, tentar estudar. Quantas pessoas nunca leram nenhum artigo científico? Quantos colegas? Quando vem uma tabela, o que faz? Pula. Pula? Claro que eu pulo. Não entendo nada da tabela. Não é verdade? Então, puxa, quanta coisa a gente pode aprender. Aqui a ciência, na verdade, ela faz a publicação em função de uma dúvida do clínico e a aplicação daquilo para nossa prática clínica. E vou então, até essa mais longe, proximidade. Paty. Eu acho que essa questão, eu estou agora lembrando, a gente está falando de grupo de estudo, eu lembro quando tinha um grupo de estudo lá na UEL, que era um grupo de estudo clínico,
De Londrina? Não, Well, numa clínica aqui, a clínica do Coachman, do Robert. E aí você tinha... E eu ia lá toda quinta-feira assistir, porque mesmo que não fosse uma questão endodôntica, era, sei lá, alguém vai falar sobre periodontia, apresentação de aula, discussão. Sim. Pô, mas é tão legal você ver outras coisas, né? Eu lembro, assim, aquele congresso de microscopia, num passado distante, que a gente fez aqui na PCD e tal, e outros que eu participei, você tinha um conhecimento de outras especialidades. Isso pra gente era acho que é muito importante. Acho hoje muito importante. A gente tem que saber o que estão fazendo, qual é a solução. Você vê, a gente estava falando aqui de restaurações. Restaurações, biometismo. E quer dizer, são coisas que a gente vai ver em outras especialidades e coisas. Às vezes eu fico meio assustado, né? Eu fui lá pro congresso lá do Seattle Stud Club lá, eu vi umas coisas que eu falei, nossa, gente, é muito over, né? Um negócio assim, os caras estão fazendo coisa de... Né? Será que precisa de tudo isso? Ou, sei lá, será que isso está no nosso escopo aqui de um país mais pobre, com os pacientes que têm mais dificuldade? Não sei. Mas assim, é bom aprender. Né? É bom você saber. olhar outras coisas e ver o que o pessoal está fazendo em outras áreas. Eu acho isso fantástico, porque de certa forma a gente trabalha muito isoladamente, né? O endodontista está lá no teu consultório, aí você fala com o indicador e tal, mas é difícil você discutir um caso ou ver aquele caso 10 anos depois. Pô, será que o que eu fiz deu certo? Porque o indicador ou o clínico geral lá, ele sabe o que está acontecendo com o paciente. A gente muitas vezes não sabe. Eu fico até, você vai falar com o paciente, e aquele dente, eu extraí porque aconteceu isso. Quer dizer, você nem sabe o que aconteceu com o dente, nem sabe o que eu errei, né? Se foi um problema endodôntico que não deu certo, ou o que aconteceu. Será que o dente trincou? Pô, a gente quer saber um pouco dessa... Porque como o Paulo Vinícius fala mesmo, ele comenta sobre isso. Sabe, o especialista muito raiz, super especialista, ele acaba sendo muito limitado. A gente precisa se abrir, sim, para conhecer ou para reconhecer outras áreas, para se atualizar também em outras áreas. Né? E isso a gente aprendeu muito no grupo de estudos com essa questão das trincas, né, das fraturas, porque a gente entendeu a necessidade de conhecer um pouco mais sobre a dentística, sobre, né, esses sistemas adesivos, tudo isso, e trouxe para a gente aí um encantamento, entendeu? E é o que eu falo, lá no grupo no congresso da MEPB, eu acho que as pessoas assim gostaram, mas muito mais porque talvez nunca tivessem ouvido falar, entendeu? E porque tiveram apresentações tão maravilhosas lá, mas essa talvez foi da endodontia, diferente, muitas pessoas não sabiam, e foi bacana porque eu recebi até, por exemplo, feedback assim, o dente eu já tinha sido condenado. A partir dessa apresentação, daquilo que eu vi, eu estou reconsiderando. E agora eu vou fazer o planejamento para tentar manter o dente, sabe? Então, isso é bacana. E essa questão da endodentística, né? Que eu acho que é a inter-relação mais próxima que nós endodontistas vamos ter com o pessoal da dentística. E assim, como eu só trabalho com o pessoal da dentística, então é uma coisa que eu sempre escuto muito deles. O endodontista entende de polpa, não entende de dentina. O restaurador entende de dentina, não entende de polpa. E como é que você pode ter uma inter-relação se a gente não consegue entender até onde ele vai e ele não consegue entender até onde eu vou? Então, isso eu acho fantástico. E aí, até pegando o gancho que a senhora acabou de falar, a gente tem que se manter estudando o tempo inteiro. E o diagnóstico, ele vai ser, sim, primordial para a minha decisão no caso de reabsorção. Hoje em dia a gente vê assim, a maioria não sabe dar diagnóstico endodôntico. Você vê assim, uma coisa você fala, não, peraí, calma. Em que lugar você aprendeu isso aqui? Né? Eu trabalho muito com diagnóstico, então assim, é o que eu mais recebo, caso de diagnóstico. Às vezes eu olho e falo assim, gente, não é possível. Tipo, isso aqui é o básico. O básico é aquele feijão com arroz do endodontista. Então, assim, às vezes... Não, às vezes não é nem feijão com arroz do endodontista, é feijão com arroz do dentista. O cara que fez dentista. Odontologia... Né? Então, aí, a gente entra novamente, né? A questão do ensino. Né? A senhora dá aula para... Na verdade, você tem o seu grupo de estudo, a senhora até saiu da pós já, né? Mas, assim, se você pegar hoje em dia uma pós-graduação, você fica um pouco horrorizado. Você fala assim, meu Deus do céu. Sabe, tipo, o que está acontecendo? E as nossas estratégias também tiveram que ser reconstruídas, né? Sim. Por quê? Porque o nível de atenção hoje desse jovem é muito rápida. Então, assim, lembra na nossa época, né? A gente tinha aulas de período todo. Era amanhã, 3 horas de aula. Com aquela meia horinha de intervalo, não sei o quê. Hoje, jamais você vai conseguir isso.
Porque depois de um certo tempo, realmente, ele já está no celular, ele já perdeu aquele foco de ficar só te olhando, vendo, sem ter interação. Então, a gente teve que mudar tudo isso. E só voltando à questão da reabsorção, que eu acho também é importante, tantas pessoas podem assistir aqui, na reabsorção cervical invasiva, em especial, para a gente instituir o tratamento, é muito importante que a gente avalie não só a destruição que já aconteceu, mas a localização da tal porta ou portal de entrada. Isso. Então, você precisa saber se essa porta de entrada está acima da crista óssea, se ela está no nível da crista infraóssea. Né? Você tem essas duas posições. O tamanho dela. E ainda olhar dentro daquele defeito e saber se eu tenho mais áreas hipodensas, que seria assim chamado na tomografia, ou na radiografia seria radiolúcido, ou se eu tenho predomínio de áreas mais mineralizadas. Porque sabe o que acontece? Se eu tiver uma fase reparativa, então eu tenho muita mineralização, tenho pontos hipodensos, mas já tenho muita mineralização. E muitas lacunas de reabsorção. Então, você vê assim, área mais hipodensa, mais hiperdensa, você vai vendo aquele aspecto mosqueado. Se você retirar essa polpa viva, você tira uma fonte riquíssima de oxigênio. E esse oxigênio que pode estimular a mineralização evoluir, entendeu? Então, quando você faz o tratamento endodôntico, você, numa fase reparativa, você está tirando uma fonte que pode servir para a evolução dessa mineralização. Se você tira e ainda não consegue chegar naquelas pequenas lacunas, você está deixando células inflamatórias, que podem receber estímulo para continuar o processo inflamatório. Então, por isso que a gente precisa entender. Isso é uma hipótese que eu estou falando, que é a hipóxia, que é um único artigo que a gente tem da professora Mavridu, que foi publicado em 2019, que é um estudo de caso, onde aquele dente com RCI foi extraído e foi colocado marcadores para ver se tinha marcadores de hipóxia, nem histoquímica, para ver se tinha marcadores de hipóxia dentro da reabsorção. E tem. Então, um dos aspectos que dirige os clastos lá dentro é a baixa tensão de oxigênio. Se você mantiver um ambiente com uma boa tensão de oxigênio, como uma polpa vital, você desestimula clastos. E isso associado com uma harmonia oclusal. Não adianta eu deixar a polpa viva, mas aquele dente em parafunção o tempo todo. Não pode. Então, por isso que a gente fala assim, na fase reparativa a gente acompanha, mas acompanha e tenta corrigir qualquer maloclusão que ele possa ter. Porque eu mantenho a polpa viva e tiro o estímulo para clastos também, que é a parafunção. Então, assim, por isso que é muito complexo esse processo, né? É absortivo. Por isso que a gente acaba, fazendo cursos de 3 dias mesmo em torno desse tema. Porque eu tenho que aprender a ver aspectos clínicos, eu tenho que aprender a fazer avaliação volumétrica, e eu tenho que, a partir desse momento, definir o tratamento e até os materiais. Se eu tiver que fazer a intervenção, que materiais utilizar? Hoje já tem estudos assim, até recentes, com elemento finito. Olha, coisa antiga essa metodologia. Qual é o melhor material para eu colocar numa cavidade reabsortiva? Que ao receber a força, porque a cervical é uma área bem sempre machucada ali. Quando ele recebe a força, qual é o melhor material? Aquele que absorve essa força e transmite pouco para a dentina, ou é aquele material que não absorve nada e transmite tudo? Esse é péssimo, porque é a história do amálgama, né? Ele não absorve nada, e passa toda aquela força para a dentina. E aí você tem as trincas, enfim, as fraturas. Então, hoje já tem trabalho sobre isso, né? Trabalhando com elementos finitos, que, na verdade, é um sistema computacional, onde a gente vai deixar ali, né, todo um modelo de RCI, e você vai também fazer uma incidência de força, para ver exatamente o que acontece na estrutura remanescente. Você vê, né? 5 minutos, ela deu uma aula incrível aqui, né? Para quem estiver atento e quiser buscar mais conhecimento, é muito difícil. Eu acho que é importantíssimo. Até porque uma coisa que o Eudes falou logo no começo, a gente está vendo muito mais esses casos de RCI, né? Talvez porque melhorou a nossa tomografia, a nossa visão. A gente tem uma melhor forma de diagnóstico, só que ao mesmo tempo que eu tenho uma
excelente ferramenta de diagnóstico, ou eu não sei rodar esse volume e vou me contentar com template, ou então eu não tenho a menor ideia do que eu posso fazer, porque eu tenho desconhecimento. Então, isso que eu acho muito importante, né? A gente conseguir transmitir, levar esse conhecimento, né? Isso é informativo, e eu acho que é informativo não só para o endodontista, mas para o dentista, né? Que muitas vezes a gente só recebe paciente, né? Você não tem o teu paciente, muitas vezes o indicador tem a menor noção, e ele acaba já falando, E sabe vai que eu pra acho, extração. por exemplo, um aspecto que envolve muito essa RCI, que é exatamente a mecânica ortodôntica. Então, muitos movimentos se faz na ortodontia. E um movimento que concentra muito força na cervical é o movimento de torque, que é aquele quando você vai vestibularizar ou lingualizar, né, uma raiz. A concentração de forças é na cervical. E esse ortodontista nem imagina, porque eu nunca vi num congresso de orto uma aula sobre essa reabsorção. Então foi bacana esse congresso que envolveu tantas áreas, porque é exatamente isso. O ortodontista, quando ele tem que fazer esse movimento de torque, que muitas vezes é super importante para corrigir essa oclusão, ele deveria, não sei, é o que eu comentei lá, anotar de alguma forma. Olha, puxa, eu tive que fazer no 44, no 23, para que mais à frente pudesse ter um olhar, porque o melhor dessas reabsorções é você estar numa fase, um diagnóstico numa fase precoce. Então, talvez com o Invisalign isso melhore. Ou piore. Não, mas Ou assim, pior, pelo assim. menos o cara sabe o que ele fez. Assim, teoricamente deveria saber, né, Patrícia? Ó, aqui, ó, no início era assim, a gente fez um movimento de torque pra lá. Ah, tá, ele sabe o que ele fez, O né? que ele fez. Ah, sim, todo porque esse tá lá o planejamento. planejamento do Invisalign, ele vai movimentação dos dentes e tal. Então, se vocês me perguntassem, tem artigos relacionando Invisalign com RCI? Não, até o momento não. Gente, é toda semana. Eu estou no PubMed vendo se sai alguma artigos coisa sobre reabsorção. Em especial essa reabsorção. Porque as pessoas querem saber mesmo essa, porque as demais já foram tão exploradas. Então essa, e eu vou dizer para vocês que é um aprendizado contínuo. E o que é bacana é que a gente sempre tem nos cursos radiologistas, que eles querem aprender a laudar. Inclusive no próprio grupo de estudos, que agora a gente está estudando fracassos, né? E fracassos passa por avaliação tomográfica, a gente tem lá também muitos radiologistas fazendo com a gente. Então, isso é bacana para melhorar, né, essa condição. Isso é essencial. Então, eu acho que é multidisciplinar mesmo essa área, né? Acho que é por isso que, sei lá, me encantou tanto estudar esses temas. E que as pessoas possam multiplicar essa informação. E, de fato, eu acho que é encantador. Eu não sei, porque também eu sou muito da área de biológicas, né? Eu gosto muito de biologia básica. Então, essa parte de reabsorção, a questão de células, histofisiologia, isso me encanta muito. Mediadores envolvidos. Isso me encanta muito. Só que a maioria acha que isso é chato. Né? E aí a gente começa a entrar nessa discussão infinita, né? Então, mas isso daqui é muito ainda teórico. É legal por causa disso, porque tudo é legal. Exatamente. Então, né? eu acho... A gente tem que estudar tudo. E quanto mais você estuda, mais você tenta transformar o difícil em fácil. Você quer que a pessoa compreenda. Sim. E aí você vê aquela cara de interrogação, aí você fala, não, vamos tentar esse outro caminho, porque a gente quer que a pessoa compreenda isso. Mas né? isso é até engraçado. Eu tenho uma mentoria que chama Descomplicando o Diagnóstico. A quantidade de especialistas que entram ali perdidos é absurda. Quando eu fiz essa primeira mentoria, meu público-alvo era o graduando. Porque eu achava... Você não sabia nada. Não é que ele não soubesse nada, mas eu acho muito Não sabe tosco, quase nada. vou usar essa palavra. Você decorar uma tabela, mais, menos, não responde ou responde. Sim. Em vez dele tentar compreender o processo inflamatório. Sim, o que está acontecendo, né? Ali fazer uma associação clínica, passos E anteriores. até porque, durante a me levar na graduação, necrose. é difícil, às vezes ele não tem essa vivência, né? Então é complexo mesmo, né? O que aconteceu com o dente? Eles acham que aquelas perguntas não servem pra nada, né? História dental. Pô, a história dental é uma parte significativa do diagnóstico. É que nem Pelinho. microbiologia. Falar de microbiologia endodôntica, por exemplo, né? Assim, no espaço endodôntico. Você vê, a pessoa lá do laboratório, que pode ser o biólogo, por exemplo, o microbiologista, enfim, ele entende muito
daquele universo microbiano. Mas ele não tem vivência clínica. E aí, quando você vai para a clínica, a pessoa não gosta de área básica. Então, assim, né, fica dicotomizado mesmo o conhecimento. Então, você ter uma pessoa que tem a vivência clínica e gosta de área básica, como é o seu caso, por exemplo, isso, com certeza, faz as pessoas curtirem. Por quê? Porque você mostra a básica aplicada no dia a dia. Então, E não dá para ter uma coisa sem a outra, né? E não dá para ter uma coisa sem a outra. Então, assim... a coisa da técnica, assim, do hands-on, não sei o que lá, é tão difícil, assim, pra mim, porque a gente tem sempre, pra fazer um hands-on, um tempo super curto, mas eu quero dar aquele embasamento teórico antes, e aí nunca dá tempo. Então, assim, eu tenho que aprender, sabe? Eu tenho que aprender dentro de mim a fazer o hands-on do modo como é proposto, entendeu? Técnico, é assim que você vai manipular. Mas é difícil até com o paciente, às vezes você vai explicar um procedimento, o cara é interessado, você começa a falar demais... Quando você vê, o tempo já tá aí, você tem que abrir o dente e tal, e tá ali, mas é a vida, né? Mas agora eu vou pedir para a senhora fazer o convite para o seu curso, especialmente, né, para o grupo de estudo, enfim, quiser passar seu Instagram também pode passar, seu site, a gente vai deixar aqui, né? Infelizmente o nosso tempo ele é extremamente curto, mas deu para a gente conversar muito, né, aprender bastante sobre reabsorções, que é, né, com certeza absoluta, a professora Patrícia Ferrari. A gente já falou um pouquinho de microbiologia, não deu nem tempo. Não deu nem tempo. Oh, meu Deus, verdade. Olha, gente, é assim, nós temos esse grupo de estudos, né? É um grupo que tem aí mais de 80 pessoas, 80 endodontistas, tem alguns radiologistas conosco também. A gente se reúne quinzenalmente para discutir durante 2 horas o artigo que naquela quinzena foi estudado. Então, essa é a proposta A gente sempre manda, né, tanto... no formato, né, original do idioma inglês, quanto também já a tradução, né, para aqueles que desejam também estudar pela tradução. Que mamata, hein? Tá bom. É uma coisa assim, para facilitar. O que é mais importante é que ele leia, que ele consiga estudar, para que a gente então se reúna. A gente está estudando agora um artigo de revisão, como a revisão é sempre mais extenso, então nós já ficamos 2 horas, não conseguimos concluir, vamos continuar, né? Colocamos um encontro extra, e sempre eu gosto de chamar de encontro, porque assim, não teria que ter um caráter de aula, é um encontro entre nós para que a gente pudesse, né, ir conversando. É presencial, Paty? Não, é só virtual. Só virtual. Não, são próxima estados. turma eu vou entrar. Então, vai ser um prazer. E aí, então, a gente faz a gravação. E aí, quando finaliza, sempre eu mando o link da gravação, mais o PDF. Então, todos os slides que eu montei, né, em torno daquele artigo, que a gente começa desde a tradução do título, até saber, né, a origem daqueles autores, tudo isso. Leitura das tabelas, tudo certinho. E aí, eu mando o PDF com os slides. Que legal. Para que eles possam ir arquivando, né, os artigos, e todos esses artigos estão no site, que é o Patrícia Ferrari Endodontia, né? E também a gente encaminha num grupo de WhatsApp. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp só com essas pessoas, e é ali a minha dedicação, entendeu? E cada caso também que eles encaminham, então a gente sempre tem o histórico, a discussão, eu monto, ou se às vezes tem muitos professores também no curso, eles mesmos podem montar, e assim como o arquivo Daikon, que a gente roda as imagens, enfim. Mas o foco sempre é isso aí, trazer a ciência pertinho da clínica, esse é o nosso foco, né? É isso. Isso, eu quero agradecer a você também que está nos assistindo, nos acompanhando durante todo esse tempo, um prazer estar aqui com todos vocês. Nós agradecemos imensamente sua presença, né? Assim, eu sou super suspeita, desde o início já falei. Né? Na graduação, eu tinha 3 professores que realmente ficaram, na especialização, ficaram comigo, a professora Patrícia, a professora Mônica e a professora Ângela, né? Que há pouco tempo acabou nos deixando. Nossa, isso foi um choque. Mas, assim, são pessoas que realmente eu tenho, assim, muito carinho, um carinho muito especial, porque fizeram parte da minha vivência dentro da endodontia, que naquela época, né, era bem filosófica, e graças ao Eudes, né, também eu fui para a clínica, me apaixonei pela endodontia clínica. Mas agradeço imensamente, eu te despeço a ser... Bom, Patrícia, um prazer. Eu espero que você volte, porque a gente tinha tanta coisa para falar.
E agradeço imensamente. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada. A gente está sempre correndo. E assim, eu sei o quão difícil é você sair lá do teu consultório, dos seus compromissos para vir aqui conversar com a gente, que não é uma coisa virtual, presencial. A gente já conversou um monte antes. Mas esse contato eu acho fantástico. Estava com muita saudade de você. De um golpe. Gente do céu. Essa história depois a gente conta. Mas Um outro podcast, outro podcast a gente conta. Mas nada acontece por acaso. Eu agradeço muito. Deus é bom demais. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigada Então, a vocês, gente. Não deixem de assistir, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito especial e todos vocês vão curtir um monte. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Muito boa, professora. Ficou ótimo.